Ei, pessoal, tudo bem? Estamos começando o último episódio desta série especial do EM Entrevista, entrevistando, nessa oportunidade, os candidatos a vice-governador de Minas Gerais. Hoje estamos recebendo o deputado estadual André Quintão, do PT, que é o candidato a vice na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Para entrevistar o André Quintão, está aqui comigo o Matheus Muratori, que é repórter da Editoria de Política. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia, Deputado, candidatos. muito obrigado pela sua presença aqui, aceitando o nosso convite para esse bate-papo. É um prazer, Beni, Matheus, participar desse debate. A democracia assim que funciona. André, nossa entrevista acontece exatamente um dia depois da divulgação de uma pesquisa do Datafolha que mostra o aumento da distância entre Zema e Calil. Ainda dá tempo? Qual é a sua avaliação dessa situação? Na verdade, Beni, as pessoas estão buscando agora se informar mais sobre o processo eleitoral. Muitas vezes as eleições são discutidas e debatidas por aquelas pessoas que estão vivendo o dia a dia da pré-campanha, da campanha. O programa de TV, as inserções, as sabatinas, os debates, agora que começam a serem intensificados. Então, será uma campanha curta, são 30 dias, mas muito intensa. E é nesse momento que as pessoas vão conhecer as propostas dos candidatos, conhecerem também aquela folha, né, de serviços prestados de cada um. E no nosso caso, Minas Gerais vai saber que Calil é o candidato do Lula e vai saber também o trabalho muito bom que ele fez aqui na capital. Existe ainda um nível de desconhecimento, principalmente nas regiões mais distantes, e a campanha vai suprir isso. Dá tempo, eu tenho certeza que nós vamos reverter essa vantagem e também sempre lembrando, existem muitas diferenças entre pesquisas que são realizadas. Algumas dão uma diferença maior, outras uma diferença menor, mas eu não sou daqueles que sou contra, vou debater o resultado da pesquisa, né? Se a gente está atrás, vamos passar na frente. O senhor dá todo esse peso para o horário eleitoral? Ele consegue reverter um resultado? Campanha sempre é um mix. É óbvio que a massificação do conhecimento dos candidatos, de maneira universal em todo o estado e todo o município, é facilitado pelas inserções na TV, principalmente no rádio, pelos debates e sabatinas. Agora, é muito importante também as atividades presenciais, o envolvimento da militância, o envolvimento dos candidatos a deputado e deputada da coligação, do nosso senador Alexandre Silveira, ou seja, é um conjunto de ações das mídias sociais, das redes sociais. Eu tenho certeza que quando a população estiver informada que Calil é o candidato do Lula e o que ele fez em Belo Horizonte, essas pesquisas vão apresentar outros números. Candidato, uma coisa que tem chamado muita atenção da gente é que o número do candidato Calil, ele sofre uma queda considerável quando se fala de fora de Belo Horizonte, região metropolitana. O senhor já falou que há algum certo desconhecimento, e eu queria saber se na prática vocês conseguem analisar isso, dá para ver isso, vocês estão trabalhando isso dentro da campanha, como é que está sendo discutido esse tipo de questão, porque realmente parece que é um ponto-chave, né, onde o Calil está sofrendo. Essa pergunta é boa, Matheus, porque quando a gente entra nas pesquisas, a gente vê que nas regiões, ou entre aquelas pessoas que conhecem o Calil, em muitas delas o Calil está na frente do Zema. Então, a votação do Zema é exatamente naquelas regiões onde o Calil ainda não é conhecido. Muita gente ainda não sabe que o Calil é o candidato do presidente Lula. O presidente Lula tem mais de 40% das intenções de voto em Minas Gerais. Então, todo o nosso esforço vai ser exatamente de apresentar o time do Lula e também apresentar um gestor competente, que foi Alexandre Calil, em Belo Horizonte. Eu acho que essas duas questões podem e já estão, com certeza, alavancando a campanha do Calil. Só uma questão rápida, aproveitando essa esteira Claro. aí. Então, podemos dizer que há alguma expectativa do candidato Lula também retornar este mês derradeiro de setembro a Minas Gerais? Já tem algo em mente? Acredito que sim, com certeza. Minas Gerais é um estado politicamente importante, segundo maior colégio eleitoral. O Lula está muito empenhado na nossa vitória aqui em Minas, porque o nosso projeto, na verdade, é um projeto de reconstrução, recuperação econômica, social, cultural e ambiental do país. E Minas Gerais vai contribuir muito.
Minas Gerais não pode perder a oportunidade de ter um presidente da República e um governador caminhando juntos para cuidar das pessoas mais pobres. Tem data já? Alguma coisa assim? Não, a data não, porque o presidente também tem as demandas de outros estados, analisa as pesquisas, tem também toda uma logística de segurança. Essa é uma campanha, infelizmente, diferente das outras, né? Até essas questões de segurança estão sendo muito bem avaliadas, que tipo de evento pode ser realizado. Então, Minas Gerais está no centro das atenções da campanha do presidente Lula. O principal adversário do ex-prefeito Calil e o líder da pesquisa no momento é o governador Romeu Zema, e ele, falando novamente de pesquisas, tem uma avaliação muito positiva da gestão atual. Qual é a sua avaliação? Olha, qual é a situação de Minas na sua visão? Olha, em primeiro lugar, essa polarização nacional, desde o início da eleição do presidente Bolsonaro e depois a própria pandemia, tirou o foco das ações do governo estadual. Se você faz uma análise mais criteriosa do governo de Minas, você se pergunta, qual a grande obra que foi realizada? Qual foi a relação do governador com o funcionalismo público estadual? Qual foi o hospital regional que ele prometeu concluir e concluiu? Quais foram as ações de transferência de renda diretamente encaminhadas pelo governador durante a pandemia? Como estão as nossas rodovias estaduais? Eu tenho percorrido as regiões e não há nenhuma intervenção estruturante do atual governo de Minas. Ele fala que arrumou a casa, mas na verdade não arrumou. Ele se beneficiou de uma liminar, deixou de pagar quase 50 bilhões de reais da dívida e isso favoreceu ele colocar o pagamento do servidor em dia, que é uma obrigação. Então, na verdade, a minha avaliação sobre o governo Zema é muito negativa. Um governo omisso na questão social, subserviente ao presidente Bolsonaro e refém de alguns grupos econômicos. Por que o senhor acha, então, que quando se entrevistam pessoas na rua, a avaliação é positiva? O que é que aconteceu? É porque hoje a cabeça do eleitor está muito na discussão e no debate nacionais. Então, de certa maneira, o governo do Estado ficou um pouco esquecido, ficou protegido. Vamos tentar, nesses 30 dias, mostrar isso na televisão, nos debates, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu citei vários pontos, vários aspectos. Quem viaja de carro ou de ônibus por Minas Gerais, nossa malha rodoviária está destruída. As poucas estradas que começaram a ser recuperadas agora foi com dinheiro da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. O senhor, né, candidato a deputado estadual desde 2003, conhece muito bem o trato legislativo e executivo e, pelo menos, o governador Zema e agora candidato à reeleição afirma a todo momento que não teve ajuda, não teve auxílio do legislativo, né? O senhor também como líder da oposição, como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Tem algumas pautas que ele fala que travou, que não conseguiu ir para frente, Minas Gerais, e que precisa de mais 4 anos para isso. Como o senhor recebe esse tipo de crítica? E como seria o trato caso o Calil fosse eleito também, né? Matheus, essa pergunta é muito boa para a gente esclarecer ao povo de Minas Gerais que isso é a maior inverdade do governador e dos seus auxiliares mais próximos. A Assembleia colaborou muito com o governo de Minas. O Zema aprovou no primeiro ano a reforma administrativa, porque nós entendemos que quem ganha eleição pode adequar a máquina administrativa ao seu feitio. Lógico, nós não deixamos acabar com o IPSENG, como o Zema queria, não deixamos acabar com a Escola de Saúde Pública, como ele queria, mas nós aprovamos a reforma administrativa. Ele apresentou uma proposta de antecipar os recebíveis do Nióbio e da Codemig, para colocar o 13º em dia. A Assembleia aprovou esse projeto. O governo do Estado tinha um prazo para aprovar a reforma da Previdência. Nós, inclusive, éramos contrários, mas participamos do debate, melhoramos a proposta do governo e foi votado e aprovado no período que o governo queria e deveria. Então, a Assembleia aprovou os principais projetos. Na pandemia, nós aprovamos a Lei Geral da Pandemia, dotando o Estado de todas as ferramentas de políticas públicas para bem pilotar aquele período que foi o mais trágico e dramático
da humanidade. Nós aprovamos um programa, Recomeça Minas, de iniciativa da Assembleia, para favorecer pequenos e médios comerciantes e empresários a renegociarem suas dívidas, gerando uma receita extra de 4 bilhões para o Estado, e carimbamos 600 milhões desse recurso para o pagamento do Força Família, o auxílio emergencial mineiro de R$ 600 para 1 milhão de famílias em Minas Gerais. O que a Assembleia não aprovou? O projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal e a privatização da Codemig. Ele colocou urgência nesse projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal e ele está travando a pauta. Inclusive outros projetos que o governo tem interesse e que a Assembleia estava disponível a aprová-los. Então, é uma inverdade e uma injustiça, inclusive com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, faz um trabalho extraordinário à frente do Legislativo, foi reeleito com o voto dos deputados e deputadas que apoiam o governador Zema. Por que essa fricção, então? Qual é a razão que o senhor... né? Como é que o senhor interpreta as críticas que o Zema faz? Olha, o Partido Novo do governador tem uma enorme dificuldade em dialogar com o Legislativo. Eles partem do princípio que eles são donos da verdade e que o Legislativo atrapalha. Eles não reconhecem a pluralidade e a representatividade do Legislativo. É como se o Novo portasse a verdade absoluta e o Poder Legislativo fosse um empecilho para que essa verdade absoluta fosse imposta ao Estado. A adesão ao regime de recuperação fiscal, nos moldes que o governador queria, é nefasto para o Estado de Minas Gerais. Como que nós vamos congelar investimentos públicos por 9 anos? Como que a gente não vai realizar concurso público? Como que a gente vai colocar nas mãos de um técnico da Secretaria do Tesouro Nacional, um do TCU e um da Secretaria da Fazenda do Estado, o arbítrio, a decisão sobre quais os investimentos Minas Gerais vai fazer durante 9 anos? Isso está na lei. Será que é justo privatizar a CEMIG, privatizar a Copasa, privatizar a Codemig? Nós discordamos, e nós que eu digo, não é nós só da oposição, não. O bloco que eu lidero tem 16, 17 deputados. O bloco independente tem parlamentares que apoiam o governador e outros que são oposição. Tem deputados da base do governador Zema que discordam dessa adesão nestes moldes. Então, o caminho escolhido pelo governador não convenceu nem a Assembleia, nem a população mineira. As pesquisas mostram. A população quer a CEMIG e a Copasa nas mãos do Estado, mas com uma produtividade, com desempenho melhores. Agora, isso é responsabilidade do Estado. Eu fico impressionado, e eu tenho acompanhado aqui, e inclusive parabenizo vocês pela qualidade das entrevistas, quando vem o representante do governo e diz que a CEMIG não consegue levar a energia onde precisa. Olha, o governo está lá há 4 anos. Se não está levando, é porque o governo não teve a competência. Aliás, a CPI da CEMIG, realizada pela Assembleia, mostrou favorecimentos, e o Ministério Público está investigando, para aliados do Partido Novo, inclusive de outros estados. Então, o problema com a Assembleia é que o caminho que o governador apresentou não convenceu a maioria dos parlamentares. E digo mais, a Assembleia aprovou um outro projeto que permite ao Estado renegociar a dívida com o governo federal. A Assembleia não disse não à adesão e não gerou outra expectativa. Pelo contrário, nós dissemos não a esse modelo de renegociação e apresentamos um outro. Está lá para o Estado aproveitar. Um ponto que chama muita atenção é que o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, não vai tentar eleição, deve ir para o Tribunal de Contas, e fica uma dúvida quanto ao ano que vem, a próxima legislatura, né, o que vai acontecer no âmbito da Assembleia. Como é que o senhor, de tanto tempo na casa, espera que vai ser esse trato, com Calil ou com Zema, uma nova presidência? Como é que os deputados estão observando essa questão? Eu sou um defensor absoluto da democracia. A democracia, o Estado democrático de direito, prevê o convívio harmônico entre os poderes, o legislativo, executivo e judiciário. Tem que ter um autorrespeito e um respeito entre essas instituições. Independente de quem ganhar, eu espero que o Poder Executivo discuta a sua agenda
com responsabilidade e com respeito ao Legislativo, e que o Legislativo faça o mesmo. Não como o Congresso Nacional faz hoje, com orçamento secreto, com chantagens, que se apodera, inclusive, das decisões que deveriam ser próprias do Executivo. Isso na Assembleia, nesse período, não aconteceu. O governador não pode reclamar. Nós aprovamos o acordo da Vale, né, de reparação da tragédia criminosa, melhorando o projeto. Eu fui relator da PEC, que permitiu a proposta de emenda constitucional, que permitiu a transferência de R$1,5 bilhão para os 853 municípios mineiros de forma republicana. Eu fui autor, e o deputado Eli Tarquínio, do outro projeto, que garantiu recursos da Vale para o programa Rede Cuidar, absolutamente republicano, 25 milhões para as entidades socioassistenciais, 30 milhões para o projeto de desenvolvimento da vacina da UFMG. Essa foi a colaboração da Assembleia, o congelamento do IPVA para os cidadãos e cidadãs mineiros. Então, a Assembleia foi muito colaborativa. Eu espero que no próximo período a gente continue, só que com Calil governador. André, o senhor é deputado desde 2003, é isso? Sim, eu estou no 5º mandato. 5º mandato. E agora o senhor concorre à vice-governadoria. Essa é uma pergunta que temos feito a todos os candidatos. Há uma impressão geral assim, de que a figura do vice é uma figura decorativa, digamos. Isso é verdade ou não? O que levou o senhor a decidir concorrer a vice-governador, em tese, tendo que abrir mão do mandato, caso Calil seja eleito? Ô, Beni, eu fui convocado para essa missão no entendimento que esse processo de recuperação social, econômica e política de Minas e do Brasil é fundamental, é prioridade absoluta. É hora de nós, integrantes da política, dos partidos, colocarmos interesses superiores acima dos interesses eleitorais próprios. Havia a necessidade de uma composição política em Minas Gerais com 3 pilares. Primeiro deles, uma avaliação comum de que o governo Zema é um governo privatista e omisso na questão social. Terceiro, nós precisaríamos fortalecer o palanque do presidente Lula junto com alguém que pudesse representar esse projeto de transformação em Minas. E o terceiro pilar, nós temos uma avaliação muito positiva do desempenho do prefeito Alexandre Calil aqui em Belo Horizonte. Ele investiu na questão social muito, ele foi muito corajoso na pandemia, ele cuidou de vidas humanas e realizou obras importantes, principalmente para as populações mais pobres. Colocou o Hospital do Barreiro em funcionamento, fez aquela obra na Vilarinho, né, até lá no anel rodoviário, a área de escape, ou seja, ele fez obras importantes. Então, havia uma afinidade de prioridade social com Calil e o PSD aqui em Minas achava conveniente também uma construção política em torno do nome do presidente Lula. Houve um entendimento, então, que o PSD, que já tinha o senador Alexandre Silveira como atual senador, continuaria na reeleição, e o Alexandre Calil seria o nome com mais viabilidade e tinha também adesão nossa ao seu nome. Então, foi aberto o espaço para o PT integrar a chapa. Meu nome foi apresentado tanto pelo PT, com uma boa aceitação pelo Alexandre Calil, ou seja, um vice escolhido pelo PT e aceito pelo Calil. E eu fiquei muito feliz, porque eu tenho 5 mandatos na Assembleia Legislativa, e como líder da oposição, eu não poderia me furtar agora a contribuir para a gente colocar um outro governo, um governo mais social, um governo que pense as regiões de Minas Gerais. Minas Gerais é o 2º, 3º maior PIB do Brasil, mas quando você vai ver o PIB per capita, questão das pessoas, está em 9º, 10º lugar. Minas Gerais tem regiões muito desenvolvidas, com o PIB igual ao da região Sudeste, e outras que têm um PIB menor do que estados da região Nordeste. Então, Beni, eu não poderia... Brasil menor, né? Eu não poderia... Exatamente, reproduz, um pouco exatamente. Então, eu não poderia me furtar a dar minha colaboração para ganhar a eleição e depois também para colaborar no governo. Como? Vice não é para enfeitar, vice é para trabalhar. Eu gostei muito da expressão ontem cunhada pelo Paulo Brant. Aliás, uma pessoa e uma família admiráveis em Belo Horizonte. A gente tem que fazer a mediação entre... Não pode ter a omissão,
nem a intromissão. A comparação Diferentemente do Paulo, eu gosto das metáforas do futebol. Eu me sinto num time. E o técnico, o governador, vai descalar aonde ele achar que você vai contribuir melhor. Né? Então, além daquelas atribuições específicas constitucionais previstas para o vice, eu posso colaborar na interlocução com o governo federal, com o Lula presidente, eu posso ter missão especial de coordenar uma ação específica. Ou seja, eu estou à disposição para construir um programa democrático popular em Minas Gerais. Mas se o senhor puder dar um palpite lá na estratégia do técnico, como jogador, que tarefa o senhor pediria? Qual posição? Olha, o senhor citou várias mazelas, problemas do Estado, né? Qual que o senhor diria? Calil, dá essa para mim que eu... Não, o Calil e eu temos uma grande convergência. O Calil tem muita sensibilidade social. Ele gosta de cuidar das pessoas. Nós temos em Minas Gerais 4, 5 milhões de pessoas em situação de pobreza, passando fome. Nós temos regiões completamente abandonadas. Sem dúvida alguma, a questão social é a prioridade. E numa visão mais ampla. A questão social não é simplesmente a questão da transferência de renda nacional. Olha, durante a pandemia, nós temos uma legião de jovens e crianças com a defasagem de aprendizado, que evadiram da escola, que não tiveram acesso ao ensino remoto. Será que só um reforço escolar vai resolver o problema? E aquele que não está mais na escola, que teve que sair da escola para complementar a renda familiar? Então, você tem agricultura familiar. Tem locais ainda em Minas que o acesso à água para consumo humano ainda existe. Como que nós vamos fazer isso? Tem lugar que a Emater está sucateada, a empresa mineira de assessoramento técnico, de extensão rural. Nós temos que fortalecer a Emater. A agricultura familiar é muito forte nas regiões que, inclusive, precisam de um aporte maior de recursos. Então, nós temos que ter um planejamento. O núcleo duro da extrema pobreza, muitas vezes é no campo e em relação aos jovens das periferias de médias e grandes cidades. Então, eu acho que, como assistente social, eu tenho essa visão, né, tenho essa experiência, mas, sinceramente, o Calil também tem. Ele fez isso aqui em Belo Horizonte. O orçamento da assistência social em Belo Horizonte é maior do que o estado de Minas Gerais. Então, a nossa convergência hoje, Beni, é cuidar das pessoas. E o presidente Lula também tem essa convergência. Vou repetir aqui. Minas Gerais não pode perder a oportunidade de ter um presidente e um governador caminhando juntos. Vou voltar só na questão do acordo Calil e PT, que realmente foi um assunto que aí durou mais ou menos umas 3 semanas, um mês. Foi longo e acabou acontecendo da forma que estamos vendo aqui hoje. Tinha a história do Agostinho Patrus, seu vice, de repente, né, as coisas não aconteceram, e depois veio o seu nome. E o nome também ao Senado do Alexandre Silveira é muito forte. Uma primeira pergunta é se o PT... como é que o senhor vê o PT relacionado ao Alexandre Silveira? Se há realmente um casamento dos dois, né? Aparentemente, né? Sim, mas gostaria de ouvir uma opinião do senhor mesmo a respeito, e algo mais sobre essa costura Calil-PT. Há algo ainda que a gente não sabe? Há alguma questão que ficou a ser debatida? O que houve realmente? Olha, Matheus, primeiro, o Agostinho Patrus tinha o apoio do PT para ser o vice. Eu tiro o chapéu para o presidente da Assembleia. Ele abriu mão da sua indicação para facilitar essa composição política. Se é uma pessoa que tem o nosso respeito, lá na Assembleia, é o presidente Agostinho Patrus. Posso dizer hoje que, além da relação política, é um amigo pessoal. Ele abriu mão exatamente para facilitar essa composição política. E o Reginaldo Lopes, era nosso pré-candidato ao Senado, da mesma forma, também abriu mão da sua pré-candidatura para que o atual senador Alexandre Silveira pudesse concorrer à reeleição. A militância do PT já absorveu tanto a candidatura do Calil, tanto é que o Calil tem percorrido o estado de Minas Gerais e a militância do PT está em peso, os nossos parlamentares, nossos candidatos têm acompanhado o Calil em todos os eventos, né? E o Alexandre Silveira, da mesma forma. Acredito que, à medida que a campanha vai desenrolando, alguma eventual resistência também vai diminuindo, né? O Alexandre Silveira tem dito que está com o Lula, que vai estar com o Lula se eleito presidente, né? E eu acho que o que dá força numa campanha dessa é a campanha unificada, né? Uma andorinha só não faz verão.
Então, acredito que se a campanha for tocada de maneira bem unificada, sem nenhum tipo de desvio, eu acredito que o Alexandre poderá ser o nosso senador reeleito. Então não tem nenhuma aresta ainda sobre esse acordo, já está tudo resolvido de fato. Ah, né? não, já desde o presidente, quando houve essa construção de apoio ao presidente Lula e nosso apoio ao Calil com o Alexandre Silveira na chapa, pelo menos da parte do PT. Eu falo da parte do PT. O PT tem virtudes e defeitos, mas uma coisa que nós somos é leais. Quando a gente faz um acordo, a gente cumpre até o fim. Candidato, queria falar um pouquinho sobre mineração, Serra do Curral e a Prefeitura de Belo Horizonte. Especialmente quando a discussão estava muito quente, né, alguns meses atrás, alguns especialistas disseram que a Prefeitura se manteve quase que omissa, digamos assim, não se pronunciou claramente em relação à questão da mineração. O senhor como vê essa situação de exploração de minério na Serra do Curral e a própria postura da Prefeitura em relação ao caso? O Beni, esse é um assunto dos mais debatidos hoje em Minas Gerais. Qual é o papel da mineração, que tipo de mineração, quais são os procedimentos de licenciamento? Eu fui relator da CPI de Brumadinho. Talvez, posso dizer, foi o maior desafio político e existencial para mim, porque eu convivi com as famílias que, até um determinado momento, boa parte não tinham sequer enterrado ou encontrado os corpos. Ainda tem alguns não encontrados, né? Então, e eu comprovei na CPI que aquela tragédia poderia ter sido evitada. É uma outra história, não vou tomar o tempo aqui, mas laudo falso, já tinha sinais que a barragem poderia romper, uma rota de autossalvamento que a lama chegaria em até 1 minuto e as pessoas, para saírem de lá, demorariam 4 minutos, né? Exatamente onde estava o refeitório, que matou a maioria, praticamente todas que lá estavam. É lógico, Minas Gerais depende economicamente da mineração. Vamos fazer também uma ressalva. Minas só exporta... Depende, mas... Só exporta, a receita viu, bem ruim. Isso que eu ia falar. Emprega muito pouco e é um produto primário exportado e que, com a Lei Candir, não tem sequer a oneração do ICMS. Esse é um dos graves... aura, né, em torno dessa coisa de mineração. É um dos graves problemas. Né? Então, nós não vamos ser contra a mineração. Agora, da forma que ela está, ela é predatória, porque ela não traz recurso, não gera emprego e não se submete aos procedimentos adequados de licenciamento. Isso que fez com que ocorresse a tragédia criminosa de Brumadinho. Então, nós temos que regular melhor essa atividade, onde ela puder ocorrer. Sinceramente, não na Serra do Curral. Eu tenho a posição absolutamente contrária. Olha, essa mineração na Serra do Curral, ela coloca um patrimônio simbólico histórico de Belo Horizonte em risco, ela coloca o abastecimento de água em risco, ela coloca até o ar que respiramos aqui em Belo Horizonte, a qualidade do ar, em risco. Agora, pelo menos as informações que eu tive acesso é que o procedimento de licenciamento teve problemas por parte do Estado de Minas Gerais. Eu desconheço o papel que a Prefeitura poderia ter mais ativo nessa questão. Você não achou que a Prefeitura ficou meio omissa, não? Uma declaração firme em defesa da Serra, algo assim? Eu acompanhei, talvez pela minha ação legislativa, acompanhei mais a posição do Estado, né? E a posição do Estado nisso é muito ruim. O governador Zema chama o que ocorreu em Brumadinho até hoje de acidente. Não foi acidente, tragédia criminosa, falo com todas as letras. Eu tenho um livro publicado, né, Assembleia, né, quem tiver interesse, me procure, que mostra passo a passo por que foi uma tragédia criminosa. Então, a mineração, muitas vezes, prejudica a diversificação econômica em algumas regiões. Vou falar lá da Zona da Mata. Lá nós temos um polo agroecológico da agricultura familiar em conflito com a atividade minerária. Tem que haver um convívio mais harmônico. A mineração não pode chegar tomando conta de tudo. Né? Lá no norte de Minas tem um processo lá de licenciamento. Tem que ser muito bem estudado. É uma região que tem poucos recursos hídricos. Qual vai ser esse impacto na questão do recurso hídrico? Na região de Conceição do Mato Dentro, aqui na nossa região,
do quadrilátero ferrífero, uma devastação absoluta, né? A minha visão, Beni, é que o atual governador, Zema, ficou refém de alguns segmentos econômicos, inclusive da mineração predatória. Então, o Zema, se eu pudesse resumir, ele foi omisso na questão social, subserviente ao presidente Bolsonaro e refém de alguns interesses de grupos econômicos. O senhor já citou algumas questões aqui, mas eu vou perguntar mais diretamente. Por exemplo, caso Calil seja eleito, você também seja eleito, algumas pautas que existem hoje e que seriam engavetadas, o senhor consegue enumerar? As questões das privatizações, o regime também seria engavetado. O que o senhor pode falar que mudaria completamente e tentaria achar uma outra saída? A renegociação da dívida de Minas. Essa aí nós teríamos que colocar em outro patamar. Minas Gerais é um estado politicamente importante. Se a gente fizesse o encontro de contas, Minas Gerais perdeu 135 bilhões desde 96, 97 com a Lei Candir. Porque a nossa economia é muito colonial, infelizmente. Nós exportamos produtos primários sem agregação de valor, principalmente os minérios, né? Então, e não há motivo mais da discussão para facilitar a exportação. Isso pode valer para alguns produtos do agronegócio. Para os minérios, não, porque a lucratividade aumentou muito, das empresas, inclusive, das mineradoras. Então, a renegociação nossa com o governo federal tem que levar em conta que Minas Gerais já perdeu. Nós não podemos fazer uma renegociação, como o Zema quer fazer, proibindo concurso público, proibido de lançar qualquer programa novo. Se a gente ganhar o governo de Minas e estivesse aderido ao regime de recuperação fiscal, se eu falasse assim, sugerisse ao governador, vamos fazer um programa aí para a gente incluir os jovens que evadiram da escola, para a gente acelerar a aprendizagem desses jovens, vamos fazer um programa de cuidado com as pessoas mais pobres em parceria com o presidente da República? Não, não pode, porque o regime de recuperação fiscal não deixa. Então, o presidente Lula já falou. Primeira medida dele em janeiro vai ser reunir os 27 governadores, rediscutir o pacto federativo, lançar um grande programa, né, estruturante de obras públicas, aí os estados vão colocar as suas prioridades. Então, esse, para mim, é um tema que vai ser colocado em outro patamar. Não é que Minas vai dar o calote, não. Não é isso, não. Nós vamos ter que fazer uma reprogramação de pagamentos dessa dívida sem prejudicar as pessoas mais pobres, né? Estado não é banco, não é loja, não é comércio. Estado existe para instituir políticas públicas que minimizem o sofrimento das pessoas. Porque o rico, classe média alta, tem plano de saúde, tem escola de qualidade, tem conforto, tem moradia. O pobre não. Então, não adianta o Estado penalizar, nesse momento de pandemia e pós-pandemia, milhões de pessoas aqui em Minas Gerais. Esse, para mim, é um ponto 1. Ponto 2 com o governo federal. Obras públicas. Nossa malha rodoviária está destruída, está destroçada. Eu viajo de carro. As pessoas têm dificuldade de transportar um doente, transportar uma mercadoria, fazer o transporte escolar. Então, com o presidente Lula, nós vamos conseguir recursos para viabilizar uma reestruturação da malha viária. E isso é fundamental para quê? Trazer novos investimentos para Minas Gerais. Vou fazer uma pergunta aqui, que é claro que o senhor provavelmente vai contestar, mas assim, é um cenário possível. Calil se elege, mas Bolsonaro se elege. Aí, como é que o governador Calil faria para resolver todos esses problemas de Minas? Porque é um cenário que pode acontecer. Ô, Beni, Calil, governador, ótimo. Bolsonaro reeleito. Nossa, seria terrível para o povo brasileiro. Agora, dentro da democracia é possível, você tem toda a razão. Se isso ocorrer, tem que ter uma relação republicana, né? O governador é eleito para governar o Estado e tem que dialogar com o governo federal no sentido de atrair recursos e investimentos. Não da forma que o Zema fez. Né? O Zema foi, em plena pandemia, o presidente da República manda o governador tirar a máscara, ele foi e tirou. Tirou recursos dos estados agora e os governadores fizeram um movimento e o Zema não assinou sequer um documento.
Quer dizer, o governador Zema, que pediu voto para o Bolsonaro na última eleição, né? O Zema pediu voto para o Bolsonaro. Foi incapaz de renegociar a dívida de Minas com o presidente da República. O governador, ele não representou a importância, a voz de Minas. Essa foi uma grande questão. Nós precisamos... E o Calil, ele é corajoso, ele é determinado. Eu tenho certeza que o Calil, governador, não vai ter medo do presidente da República, vai exigir do Eu confesso que eu gostaria de assistir a esse encontro, Bolsonaro e Calil, assim, uma reunião de trabalho. Seria curioso de ver, né? Duas personalidades muito fortes. Com o presidente Bolsonaro, não. Eu tenho certeza que um dos primeiros encontros vai ser do Calil com o presidente Lula. Aliás, os dois se dão muito bem. O presidente Lula confia muito na capacidade do Calil ajudá-lo também. Porque a gente, quando fala em reconstruir o Brasil, a gente reconstruir a partir dos estados e municípios, né? Não é só lá de Brasília. Até onde essa polarização prejudica a vida nacional? Em tudo, viu, Beni? Sinceramente, prejudica, eu tenho dito assim, no campo da economia social, cultura, mas no campo dos valores também. Infelizmente, a intolerância, a violência, o ódio, isso está acontecendo dentro de famílias. A gente não está podendo discutir mais política dentro da família. Lá na Assembleia, olha, eu tenho uma larga experiência, a gente divergia muito de governadores, né, de parlamentares, mas sempre convivemos bem, fora do ambiente lá do plenário, da Assembleia, na política. Hoje, no Brasil, você vai nas ruas, você vai entregar um panfleto, se a pessoa não concorda com você, ela quase que te agride. Quer dizer, não é esse o Brasil que nós queremos. Uma coisa é a diferença de pensamento. Isso faz parte da democracia. Agora, a intolerância e o ódio são inadmissíveis. Nós temos que ter um clima de paz. Aproveita esse espaço, gente. Vamos fazer uma campanha na boa, tranquila, respeitando as pessoas, que vença o melhor. A gente tem que reconhecer o resultado. Não é ficar culpando urna eletrônica, não é fazendo fake news. Sabe, a gente tem que ter muita tranquilidade democrática. Nós vivemos na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo estado, né? Eu acho que, infelizmente, Beni, você que acompanhou muito, muitas vezes isso acontece no futebol. Quantas famílias hoje deixam de ir para o futebol porque a violência, às vezes, toma conta de uma coisa que devia ser para divertir, para lazer. A política é para o bem comum, não é para violência e intolerância. André, o senhor já comentou há pouco aí a questão da disputa. Eu vou querer ser um pouco mais incisivo aqui. Como é que o senhor está vendo essa disputa ao governo de Minas? Temos o Calil, né, se colocando como candidato do Lula, temos o Zema, candidato à reeleição, e há também Carlos Viana se colocando como candidato de Bolsonaro, apesar de nós já termos constatado que ainda falta alguma aproximação, talvez mais direta ainda, né, do que aparentemente há alguns entraves, mas isso ainda está andando. Como é que o senhor está avaliando essa disputa, um possível segundo turno? Como fazer um possível segundo turno Calil e Zema para tentar ganhar mais votos, apesar da ala bolsonarista talvez estar com Viana? Como é que está sendo essa análise para o senhor? Olha, Matheus, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Eu acho que existem candidatos respeitáveis, né? Nós temos também a Lorene, do PSOL, tem o Marcos Pestana, que é um parlamentar reconhecido, né? Bem acompanhado do seu vice, né? O Paulo Brant. O Viana, que também é uma pessoa que conhece muito, né? Minas Gerais. O Zema, que é o atual governador, o Calil e os demais candidatos e candidatas. É uma disputa que tende a um nível de polarização do campo que apoia o presidente Lula, lógico, né? Porque nós temos um projeto político para o Brasil, não é simplesmente uma candidatura. O Calil hoje representa o projeto do Lula aqui em Minas Gerais. E o Calil representa o que ele pensa também, o que ele fez em Belo Horizonte. Então, esse nosso campo político está apresentando propostas conectadas com o presidente Lula, de reconstrução do Brasil, de recuperação econômica, de desenvolvimento sustentável, de busca reduzir as desigualdades regionais, intrarregionais e sociais no estado de Minas Gerais, de ter uma nova relação com os setores econômicos privados aqui em Minas Gerais, no sentido de respeitá-los, mas também de colocar pautas importantes de geração de emprego, de respeito ambiental. Do outro lado, é lógico que o atual governador tem também uma capacidade de atrair aliados, no caso, em função de estar com a caneta na mão, de estar no governo, né? Hoje, infelizmente, tem prefeito acuado, né?
vê a gente no lado da calçada, vai até para o outro lado, com medo de perder alguma coisa com o governo do Estado, porque, infelizmente, se não diretamente o governador, mas tem pessoas ligadas ao governo que estão fazendo essa pressão e coação sobre representantes locais. E teve também o fato de ter sido governador, toda a máquina de notícias, né, que ele fabricou, muitas delas, inclusive, que não corresponderam à realidade dos fatos. O Viana pode ter o apoio de uma boa ala bolsonarista, né? Na verdade, o Bolsonaro aqui tem dois candidatos, né? É o Viana e o Zema, né? Os dois são do Bolsonaro. Então, pode ter uma divisão. Talvez o Zema, com mais viabilidade, esteja impedindo o crescimento do Viana, né? Mas aí cabe ao Viana fazer a parte dele. Eu respeito muito ele, independente dele estar com o presidente Bolsonaro. Nós estamos cuidando da nossa parte. Nós estamos discutindo com setoriais, já fizemos reunião com mulheres, com saúde, com cultura, com agricultura familiar. Em breve vamos fazer com assistência social. Percorremos, Beni, na pré-campanha, todas as regiões de Minas Gerais, dezenas de cidades, eu e o Calil. Agora estamos participando de todos os debates, diferentemente do governador, que no primeiro debate deixou a cadeira vazia. Deixou a cadeira vazia, o que ele ia dizer? Por que ele não concluiu os hospitais regionais que ele prometeu? Por que ele mandou para a Assembleia um projeto de reajuste da segurança pública, a Assembleia aprovou, depois ele vetou, voltou atrás? Por que na pandemia ele falou que o vírus tinha que viajar, quando a contaminação estava matando pessoas, porque naquela época não tinha vacina? Por que ele não cobrou do governo federal um respeito maior? Por que ele deixou nossas estradas intransitáveis? Por que ao invés de dialogar com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, ele entrou na justiça para retirar um direito conquistado do piso nacional do magistério? Ele fugiu dos debates. Nós não, nós estamos fazendo os debates, apresentando as propostas e dialogando com o presidente Lula, porque também não adianta prometer o que não vai fazer. Minas Gerais não tem solução se não houver renegociação das condições de sua dívida e apoio do governo federal para novos investimentos. É isso que nós vamos fazer e é isso que a gente vai tentar, Matheus, nesses 30 dias, mostrar para a população. Minas pode ter um governador alinhado com o presidente Lula. Então, isso vai ser muito bom para o mineiro. Nossa expectativa é que o governador Zema venha ao debate da TV Alterosa no dia 17. Vamos aguardar. Até em respeito, né, a vocês e essa imprensa mineira, as nossas instituições de comunicação, que são muito respeitadas, são muito corretas no relacionamento, na campanha. A gente não enfrenta esse tipo de problema aqui em Minas Gerais, né? Eu espero que ele, democraticamente, faz parte da... Até para ele explicar que casa que ele fala que arrumou. Pegou com 100 bilhões de dívida e vai entregar com 150. Eu gostaria que ele explicasse isso em algum debate. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu sei que o senhor está assistindo às entrevistas, assistiu às entrevistas passadas, então suponho que o senhor já está preparado para aquela brincadeira do pinga-fogo, né? Vou citar 4 nomes e o senhor me dá um aspecto positivo e um negativo dessa pessoa, tá bom? Então, vamos começar com Bolsonaro. Positivo é difícil, né? Persistente. E negativo? Mentiroso. Lula. Cuida do povo. E negativo? Ele anda descuidado com a sua segurança própria. Calil. Competente gestor com sensibilidade social. E um aspecto negativo? Às vezes, direto demais. Zema. Um positivo, um negativo. Dedicado na sua vida empresarial. E negativo? Omisso na questão social. A sensibilidade social que falta no Zema sobra no Lula, no Calil e no PT. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, engrandecendo essa série de entrevistas com os candidatos a vice-governador. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, foi prazer reencontrá-lo, Beni, e também o Matheus. Agradeço também ao Matheus Moratório, nosso Mura. Obrigado, amigo. Da Editoria de Política aqui pela participação. Viu? Até a próxima. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Estamos terminando essa série, mas fique ligado porque vem mais coisa aí pela frente, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até a próxima oportunidade.